Seja bem-vindo, seja bem-vinda e obrigado por entrar mais uma vez aqui na nossa cápsula, na Cápsula do Som. Hoje eu trouxe um assunto que você vai se interessar muito, inteligência artificial. A IA. A IA que deixou de ser coisa do futuro e está agora aqui presente, revolucionando também o mercado de trabalho, especialmente para quem busca recolocação ou transição de carreira. Hoje eu trouxe aqui na nossa cápsula um executivo com mais de 20 anos no setor de alimentos e laticínios. Ele é especializado em operações multicanais, tecnologia e a IA aplicada à carreira. Hoje ele ajuda outros profissionais a usarem a inteligência artificial da melhor forma possível. Posso te falar? Totalmente gratuito. Neto é uma pessoa muito especial, eu trouxe ele aqui hoje. O nome dele, na verdade, não é Neto, tá? Neto é o que a gente tá acostumado aqui a chamar ele, mas ele é o Benedito da Mota Neto. Difícil demais esse nome? E a gente tá aqui hoje com o Neto. Neto, antes de qualquer coisa, antes de você começar a dar as dicas que você vai dar aqui, Tá. dá para qualquer pessoa modificar o currículo e fazer um currículo direcionado para alguém ou para alguma empresa? Tô te perguntando isso por quê? Você vai me ajudar. Você vai me ajudar que eu quero fazer um currículo pro Marcelo de Carvalho. Você, Marcelo de Carvalho, aguarde, vou te mandar meu currículo. Ai, meu Deus. É mole. Não é Vai ter fácil, que né? montar um Marcelo A de gente Carvalho na IA. monta, a gente monta. Muito legal. Quem é você? Conta pra mim. Meu nome é Benedito Neto, eu sou um executivo, sempre atuei na área de laticínios, né? Empreendi também nesta área. Atualmente em busca de recolocação profissional, mas muito mais esperançoso com o conhecimento que eu venho obtendo com a IA. Está sendo engrandecedor mesmo. Eu acabei descobrindo algumas coisas onde a IA é utilizada tanto pode ser usada por nós, como pode ser utilizada pela máquina, pela empresa, pela indústria, pelas empresas, pelos recrutadores. Então, com isso, eu descobri uma coisinha chamada compatibilidade ATS. Explica Que, pra gente o que bom, que é vamos lá, isso. compatibilidade ATS nada mais é do que um conjunto de palavras e palavras-chave em um formato onde a máquina vai ler o meu currículo. Então, por exemplo, existem vários sites de recolocação profissional, com diversos aí que a gente encontra, e acabei descobrindo que essa compatibilidade ATS, ela é utilizada por essas empresas porque você imagina nos dias de hoje, uma empresa põe uma vaga, mais de 1.000 currículos vão chegar Sim. lá. É humanamente impossível um ser humano olhar currículo a currículo. Então, eles utilizam essa compatibilidade ATS, que é uma forma de inteligência artificial, que acaba lendo o currículo, essa máquina lê o currículo e aí Sim. sim direciona para um recrutador humano. Então, na hora que eu descobri isso, eu falei, como se fosse Eureka, descobri Tá. a lâmpada. O que é IA, então? Você falou assim, tantas coisas aí que você acabou descobrindo, mas eu tenho certeza que a primeira pergunta que você se fez foi: Sim. o que é IA e ela pode me ajudar nisso que eu tô fazendo? Sim, de uma forma O que que ela simples, é? de uma forma simples, o meu primeiro raciocínio é o que eu divulgo. Então, por exemplo, você imagina, quando eu era jovem, eu buscava informação ou num sebo, ou numa livraria, Na Barça? ou na Barça, do Aurélio. Eu sou velha, tá vendo? E depois, com o surgimento da internet, que foi um marco muito importante na história da humanidade, surgiu o tal do Google, e hoje também as informações são muito dispersas. Hoje eu vejo a IA como um filtro de tudo isso que existe no Google, utilizando uma base de dados extremamente grande, e a IA nada mais é do que uma inteligência artificial baseada em diversas informações que estão na internet, mas ela tem que ser orientada. Então, a linguagem máquina ao qual ela é treinada, ou seja, existem bilhões de palavras que são colocadas na IA, onde ela busca
falar na linguagem como nós falamos. Basicamente, assim, a grosso modo e simplesmente só isso. Imagina assim, hoje a gente se puser que tá com uma verruga aqui lá no Google, é capaz de você ter uma doença terminal ou não. Ou não. Agora, a IA, ela já começa a criar um filtro. Basta a gente entender basicamente como funciona a linguagem da máquina. Ficou Isso. claro? Ficou. É basicamente isso. Entendeu? A gente que tá começando, né? Tá, A gente sempre tem aquela ideia e outra. A gente escuta muita coisa também, né, Neto? sim. A gente vai ouvir muitas pessoas falando o quê? Falando, a IA veio para acabar com tudo, veio para acabar com a sua profissão. Nem adianta mais. Se você tiver tal profissão, nem adianta mais mandar currículo, porque você não vai conseguir daqui um tempo. Porque a IA hoje, ela veio. Antes a gente falava, né? O futuro é a inteligência artificial. Hoje não existe mais esse futuro. O futuro está aqui, Já né? está, Já estamos com já ela. está. Então, existe isso mesmo? Olha, eu vejo da seguinte forma. A IA, ela efetivamente tem muitas atividades onde ela vai realizar. Isso não tenha dúvidas. Mas vagas, elas vão ser alteradas. Ou seja, com a IA você vai se adaptar a novas formas de coordenar o seu dia, criar projetos, criar tarefas, gerenciar tarefas. Basicamente isso, ela é como mais um braço muito potente, com uma linha de raciocínio muito grande. Mas eu não vejo dessa forma. Alguns cargos vão acabar, eu não vou mais poder trabalhar. Não, porque a IA ela é alimentada por nós. Então, é aquela coisa, a gente vai ter que saber como conversar com E ela. sempre vai ser assim? Ou você acha que isso tem possibilidade de mais para frente ela mesma se alimentar? Hoje estamos nesse processo, nós estamos ensinando. Então, por exemplo, existe uma coisa que são as alucinações que a inteligência artificial cria, e essas alucinações são perigosas, porque se você não enviar uma mensagem muito clara para ela do que você precisa, ela começa a alucinar. Ou seja, ela vai falar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, e pode se perder aí o escopo do que você quer fazer. Levando isso, então, para o que você está orientando a gente na elaboração de um currículo, isso é bem complicado. Nossa Senhora. Você tem algum exemplo aí que a gente pode. Eu lembro nas primeiras brincadeiras que eu fiz, É, onde eu coloquei o meu currículo na IA e deixei muito aberto para ela criar um currículo tá. direcionado para uma vaga de diretor. Assim, já fui diretor de Quem indústria. você se transformou? Eu me transformei, olha, não sei, mais ou menos o Elon Musk, alguma coisa assim, com coisas, com muitas habilidades além do que eu tinha. Tá, Então, é muito importante ter ética. Não pode. tá. Uma vez também que se for para se recolocar profissionalmente, não adianta você criar um currículo bem pomposo e cheio de atividades, habilidades que você não tem, já já você perde o emprego. Você pode até começar, Tá, você mas vai não ficar pouco dura, tempo. não dura tempo, né? Então, Mas não basicamente dá pra isso. usar a IA pra começar, sabe? Tipo assim, eu não sei fazer isso que eu falei que sabia, mas a IA vai me ajudar a fazer? Nossa, muita coisa, muita coisa. Até para identificar uma planta, você pode mandar uma foto para ela Tá. vai identificar uma planta, eh, criar uma estrutura elétrica na sua casa, tirar uma dúvida sobre quais são os profissionais que podem me atender dentro da minha casa. O número é imenso. Ah, Você ai, tá ai, querendo dizer pra mim, então, olha o que eu pensei aqui agora. é. Uma pessoa que manja bem de IA, que sabe mexer bem em IA, ela se torna mais perigosa do que a própria IA. Mas sempre foi assim, né? Por exemplo, um computador mal instalado, ele Exato. pode botar fogo num prédio. A mesma coisa a IA hoje, já existem várias ferramentas que são atreladas, porque no início da IA, por exemplo, até coisas perigosas você podia solicitar e ela te explicava como fazer. Então hoje Tá. já existe também, que é uma preocupação muito grande das empresas, né? A OpenAI, o ChatGPT, que é a OpenAI do ChatGPT, o Gemini do Google. Quer dizer, eles são muito preocupados com isso também. Eles Então, bloqueiam algumas. bloqueio. A IA, muitas vezes, hoje, se você cria.
fizer uma pergunta mal direcionada, a IA vai te dizer que não pode responder aquilo. Quer dizer, Tá. já tem essa preocupação. Eu acho que é muito parecido com o Exterminador do Futuro, né? A Skynet, né? Nossa, tem que ter essa preocupação, Sim, então. sem dúvida. Nós e quem gere a linguagem da máquina, ou seja, quem vai alimentando ah, os padrões que ela vai adotar é importante também. Eu coloquei algumas coisas, porque eu falei para você que eu não entendo nada de IA, né? Mas eu vou aprender com o Neto aqui agora a fazer meu currículo, né, Marcelo? Então, eu vou aprender direitinho, muita coisa ainda na vida, eu tenho que aprender ainda, a gente tá aqui para isso, né? Eu vou colocar algumas coisinhas aqui que eu fiz uma pesquisinha em Google mesmo, aquela pesquisa, Tá. né, que as pessoas mais antigas sabem fazer. E aí eu entrei, eu vou te fazer esse textinho que eu achei aqui, ó. Mais de 80% das grandes empresas já utilizam sistemas automatizados com IA para triagem de currículos. Cara, ou seja, você vai ensinar a pessoa a fazer o currículo, mas lá na empresa já tem uma IA Já, selecionando o currículo. já, exatamente isso. É o ATS que está aí embaixo, que é Tá. a compatibilidade ATS. Nada mais são do que palavras-chave, onde a empresa que está recrutando vai filtrar o seu currículo baseado nisso. E eu não digo que são 80, é mais. Tá. Hoje, olha, se não forem uns 95, As grandes as empresas estão. grandes, basicamente, até uma pequena hoje deve receber 400 currículos para uma pessoa ler. Quantos dias ela não vai demorar, basicamente? É uma situação aterrorizante para Sim, quem não sabe o que quer. Poxa, será que meu currículo está com compatibilidade ATS? sim. Com algumas pessoas até que eu ajudei, venho ajudando, me mandaram um currículo que nem conseguia ler. O formato estava um formato estranho Sim. em PDF, mas um PDF cravado, que nem a IA conseguia chegar, ou seja, batia batido, passava batido o currículo dela. Já estava Já ia direto para a descartado. lixeira. Tá. Tem uma coisa na minha cabeça aqui, Neto, que eu vou entrar nesse meio aqui. É, a IA, então, para você fazer isso que você está falando agora, que você tá. E no final você vai dar umas dicas aí de Sim, ouro pra gente sem aí, pra dúvida. gente aprender a montar o currículo com IA. Ela vai se tornar algo muito importante para aquele mais velhinho lá, que a gente comentou aqui, os mais velhinhos, que estão buscando a recolocação profissional. Eu vou te dizer por quê. Porque também existe a experiência de vida, né? E essa inteligência artificial, se você colocar bem ali, se ele souber colocar bem para que ela desenvolva o currículo dele, ela vai perceber que existe ali uma experiência de vida e não só uma experiência naquele cargo específico, não daquele serviço específico. Você não acha que isso vai ajudar demais ou já deve estar ajudando demais as pessoas que estão buscando recursos? É completamente correto. É, a IA, ela é alimentada, e é alimentada através de textos. Você sabe falar um português correto. Nossa experiência nos faz isso quando a gente estuda, quando a gente Sim. lê, né? Mas você imagina uma frase, encurta, prolongue, expanda esse conhecimento. Quanta coisa já a gente não pode obter da IA tendo a nossa experiência. Então, é fantástico o que você colocou, porque eu fiquei extremamente feliz quando eu pude utilizar as frases, os verbos corretos para solicitar a IA. Aí a informação vem muito mais afinada, filtrada. Então você que tá aí, né, desanimado, passou ali, o teu RG já tá meio velhinho, já tá meio antigo, não fica desanimado não, viu? Não fica desanimado não, que o momento é seu, hein? A molecada também. Vamos ser É, chatos com isso. mas a realidade é que sirva para todos, que Sim. buscar informação e estudar, saber pronunciar um português, né, falar um português correto, é fundamental até para usar a IA. Que a gente não use a IA como uma muleta, mas como uma ferramenta.
é uma preocupação? Eu já escutei um professor falando que é uma preocupação isso. Sem dúvida. Hoje a Barça faz falta. É. Ele falou isso para mim. A Barça faz falta, porque você ia lá, você lia, você relia, você, né, buscava informações ali na biblioteca para juntar, né, Sim. um raciocínio, para fazer um raciocínio. Fazer um... Hoje você não busca mais um raciocínio. Você vai lá e ela te dá, você faz, e as memórias vão ficando um pouco mais Vão curtas, ficando né? mais curtas, exatamente. Eu já vi profissionais reclamando também de funcionários que para redigir um e-mail usa IA. Aí eu Tá. falo, pasmem. Aí não dá, né, gente? E ainda nem se preocupa, porque na IA, no finalzinho, ela dá uma sugestão. Por exemplo, você fala... A pessoa manda sugestão. Você fala assim para a IA, ó, escreva um e-mail sobre determinado assunto para fulano de tal. Na hora que a IA responde, logo abaixo ela fala, você gostaria que eu aprimorasse? Quer dizer, as pessoas nem para pagar aquilo, manda o e-mail, assim, a pessoa que recebe e-mail Puxa sabe vida. que veio de IA. Aí fica feio, né? Já tá usando pouco o raciocínio, hein? Já tá usando pouco. Exatamente. Vamos lá, Neto. Esse aqui eu já falei? Não, já. Já. Currículos feitos com a ajuda de IA aumentam até 30% as chances de serem chamados para entrevistas, segundo dados que eu tirei lá do nosso amigo Google. Esses 30% é fake? É verdade? Totalmente verdade. E olha, às vezes até mais. Aí também depende muito da experiência profissional que a pessoa tem, o histórico. Agora, com um currículo bem feito, utilizando a compatibilidade ATS como guia, como referência, palavras-chave, habilidades bem descritas, nossa, Tá bom. é o Poxa. que acaba acontecendo. Mas tá bom esse número. Tá O lindo. meu, então, que você vai fazer para mim lá, que você vai me ajudar, que eu vou mandar pro SBT, vai ter uns 2% aqui. Ah, nem isso. Uns 2% de 2% chance. de Pô, já é chance. alguma coisa, né? Não, Eu achei que eu não tinha nenhuma. Muito mais que isso, muito mais que isso. Vamos lá, legal. Sistemas de triagem automatizados eliminam até 75% dos currículos por não conterem as palavras-chave certas para a vaga. E Isso eu aí, passei na pele. 75% são jogados Passei fora? na pele. Imagina, 500 candidaturas. Eu não fazia mais nada. Ó, enviando Tá. currículo e 0 chamada. E todo o processo seletivo, primeiro momento, você envia currículo enviado. Logo em seguida, ele passa em análise. Eu não ia nem para análise. Quer dizer, eu falei, alguma coisa tá errada. E aí, na hora que eu arrumei, aí começou pelo menos, sou chamado hoje, estou fazendo várias entrevistas. Então, essa que é a parte que, assim, eu pedi muito e você me abriu esse espaço para poder ajudar pessoas. E ele faz isso, gente, exatamente. Tá? Ele dá essas informações. Ele não trabalha com nenhum tipo de curso para isso, nada disso. Ele te dá essa informação porque ele tem essa preocupação de ajudar as pessoas Sem dúvida. a se recolocarem, a fazer essa transição. E eu achei muito legal quando ele me falou isso, porque eu falei assim, poxa, não é um profissional buscando vender alguma coisa. A gente tem visto bastante isso, Sim. né? Até gente que tem situações nem que são serve... necessárias, né? Sim. Coisas que você não consegue fazer se você não tiver realmente um curso, né? Mas tem coisas básicas que é isso que você está fazendo aqui hoje que pode ajudar muita gente. Essa é a ideia. Né? Essa é a Muito ideia. bom. Essa é a ideia. Ô, Neto, me tira uma dúvida que veio aqui enquanto você estava falando sobre esse slide. Tá. Essas palavras-chave, então, vamos voltar lá atrás. Tá. O que a gente fazia quando a gente queria mandar um currículo lá? Eu, fisioterapeuta, querendo mandar meu currículo para os hospitais. Eu fazia um currículo na época, contando mais ou menos aquilo que fiz, minhas de pós-graduação lá, que foram várias, isso, aquilo. A gente tentava ao máximo ganhar experiência e diplomas, certificados para poder apresentar. Fazia o currículo, lá, imprimia 10, 15 e mandava para todo mundo. Aquela época ficou para trás. Hoje, então, eu posso usar palavras-chave para colocar o meu currículo naquele hospital, por exemplo, que nem eu dei, aquele hospital específico. O que eu quero dizer com isso? Um currículo só para todo mundo?
A descrição da vaga bem verificada, dada a sua experiência profissional, formal, bem, a gente muitas vezes acaba esquecendo algumas coisas que a gente já fez. Sim. Então, eu falei da descrição da vaga, falei da nossa experiência, porque assim, as palavras-chave surgem daí. Ou seja, uma determinada descrição de vaga menciona, porque todas as descrições têm palavras-chave. Tá. Então, a hora que você localiza uma palavra-chave e que é condizente com a sua experiência profissional, precisa verificar se isso está no seu currículo. Então, quer dizer, a IA ajuda nessa hora. Então, quer dizer, criar um currículo base bem grande, com bastante coisa, não que este vá ser enviado, mas um que bem robusto, e com o auxílio da IA, a gente vai criando as palavras-chave de acordo com o setor, ou a vaga, ou a área que você está. Então, a própria IA também pode te ajudar a conhecer melhor aquela empresa que está oferecendo aquela vaga, Sem dúvida. para que você possa se adequar Sem àquela, dúvida. não só a vaga, mas a empresa em si, aos Uma objetivos da empresa. Uma coisa importantíssima, Pera. Você vai se candidatar a uma vaga, não é só a descrição da vaga. Hoje existe site. Você pode Tá. pegar o site daquela empresa, a página daquela empresa, pôr na IA, junto com o seu currículo, junto com a descrição da vaga, e ela vai sintetizar para você quais são até os pontos de aderência que você tem de acordo com o seu currículo, mediante a vaga que você quer concorrer. Entendi. Olha que loucura. Você sabe que eu tô lembrando aqui que eu escrevi um trequinho que eu queria te Tá. perguntar aqui, ó. Isso que você falou agora, a IA vai te ajudar a melhorar o perfil Sim, quando você coloca lá no LinkedIn, sim, vai melhorar nisso. Ela melhora o seu currículo, você vai fazer isso. sem dúvida. Sua carta de apresentação, dá para fazer isso também? Ixi, certeza. E o mais importante, colocando emoção. Tá. Quer dizer, na hora que você cria uma carta de apresentação, veja bem, olha onde eu quero chegar. Acabei de falar que você pode pegar o site, a página da empresa, a descrição da vaga, o seu currículo, e mediante isso, quando a IA verifica a página, ela vai buscar os valores, qual é a missão da empresa, né? Quais são os fundamentos culturais, a cultura organizacional, que é uma coisa importantíssima Sim. para uma empresa. Você pode criar uma apresentação mencionando aquilo que a IA também varreu dentro da página. Ou seja, tem uma empresa que fala, agimos como dono. Quer dizer, é a intenção do funcionário sempre ter aquela proatividade como se fosse o dono da empresa. Uma carta de apresentação, a IA vai usar. Você vai ficar muito mais Entendi. impactante. Na realidade, a IA, compatibilidade ATS. Nós criarmos um currículo bem elaborado, a gente convence a máquina, chega no humano e o humano se emociona com a nossa história. Essa que é a ideia. Entendi. E agora me fala uma coisa que pesquisei e vi aí, pessoas que utilizam a IA também para simular entrevistas para poder ficar mais espertinho na hora da vaga. Isso é legal fazer É isso ou é fantástico. perigoso ali? Não, não, é fantástico. A coisa importante é apenas você definir como que a IA tem que atuar. Ela tem que atuar como um especialista em recrutamento e seleção. Ou ela pode atuar como um diretor daquela vaga ou um head daquela vaga que você quer concorrer. Agora, simular as conversas é fantástico, ajuda muito, desprende a língua. Eu vou te Sabe? fazer um desafio, então Pode adoro. falar. Vou te fazer um desafio. Sim. Daqui a pouquinho, faz um simulado aqui pra gente ver A como gente pra gente faz. mostrar pra eles como é fácil. Como não é tão difícil Não, assim, eu não já é. vi ele fazendo, viu? Por isso que eu tô... Ô, Neto, vamos pra Oi. próxima aqui, ó. Vamos lá. Ferramentas de IA podem sugerir carreiras alternativas baseadas no seu perfil profissional e experiências, algo que muitos profissionais não consideram na hora de fazer. Ele foca naquela vaga, naquele cargo, naquilo que ele quer e ele esquece que ele Esquece que tem existe um
aí em volta. Isso é real, então, não é Sem fake. dúvida, sem dúvida. Aí já eu posso ir um pouquinho mais a fundo, É. mas a IA tem uma coisa chamada temperatura, fala da IA, onde ela pode ser extremamente criativa ou um pouquinho mais voltada à realidade. Então, se você usar uma temperatura numa busca que você faça na IA, sugerindo novas áreas, a IA começa a te perguntar em termos profissionais Tá. e ela vai te direcionar sim. Olha, você tendo a habilidade maior em determinado assunto, você consegue concorrer para esta vaga, esta. Então, é excelente. Abriu um leque ali Abre para o você. leque. É o que você é um fato. Legal, então não é fake. Existem hoje ferramentas gratuitas ou acessíveis que ajudam a criar currículo. ChatGPT e esses aí que eu não sei falar. Isso é uma coisa muito interessante. Essa questão do pessoal achar que a IA está limitada para quem tem que pagar ou quem tem Tá. dinheiro para. Não, a gente está livre, gratuito. É óbvio, vai haver uma limitação de conversas que você terá com a IA, mas dá para usar todas as ferramentas da IA, o ChatGPT, o Gemini. Quer dizer, são duas ferramentas excelentes onde você pode trabalhar, usar na palma da mão, no celular. Tá. Basta você colocar um e-mail lá. Sabe, eu gosto de simplificar porque muitas vezes a gente complica o que é simples. Deixa eu ver aqui o que tem uma coisa bem. Ah, você falou da ética, que é Sim, muito importante aí, né? Para não sim, fazer besteira sim. com a Com IA, né? IA, E os erros, hein? Que é. os mais comuns, assim, que você vê as pessoas cometerem ao utilizar IA. Ah, é porque assim, Erro, tá? Não tô são falando erros. coisas antiéticas, São não. erros. Não, erros. Erros, o mais curioso, e eu pratiquei, eu tive esse erro também no começo, que é você perguntar com muita educação. Bom dia, IA, Bom como dia, vai querida. você? Por favor. Não, a IA, você tem que ser rápido e direto. Ela é sua serva? É como se fosse Ah. uma serva. Então, assim, por favor, descubra quais são as pizzarias mais próximas da onde eu moro. Isso é um jeito errado. Ah. Liste as pizzarias que estão próximas ao meu CEP e tal. Não precisa ter muita educação com a IA. Tá. Você pode ser direto e reto. Porque quanto mais informação você, vamos dizer assim, com a educação que nós temos, a IA às vezes pode não entender bem a sua pergunta. Entendi. Então tem que ser direto e reto. Esse é um erro comum. Todo Tá. mundo fala. Ela não vai buscar nada. Ela vai te dar a informação. Não é, por favor, me ajude a buscar uma pizzaria. Não, liste as pizzarias próximas. É direto e reto. Entendido. Muito bom. Então, já puxando o gancho, Tá. vamos começar aqui a dar um passo a passo para a pessoa que está lá, Sim. precisando melhorar aí o currículo, precisando de uma Sim. vaga, já está lá nos 500, né? Um a mais que você, tentando e não está conseguindo. Vamos dar o passo a passo. A primeira coisa Sim. que ela tem que fazer, ela tem um celular na mão. Todo Sim. mundo tem. Exato. Primeiro ponto, ela escolher uma das duas ferramentas. Ou o Gemini ou o ChatGPT. Uma das duas, vai? Você sugere uma mais... O ChatGPT. Vamos falar É o do mais Chat. conhecido É aí entre a população, São vai? concorrentes, na realidade, e as funcionalidades são praticamente as mesmas. Tá. No Gemini, você consegue até falar com a inteligência artificial pelo celular. Quer dizer, são brincadeiras que você pode fazer. Tá. Tanto uma ou quanto a outra, você baixa ou no Play Store ou na Apple Store, que são celulares. Baixa, se cadastra lá, coloca o seu e-mail e não precisa pagar nada agora. Não precisa, você vai ter as mesmas ferramentas. Primeiro passo é esse. Segundo passo, seu currículo, o ideal é ele estar formatado em doc, ou seja, num arquivo Word, não em PDF. Para a gente fazer toda a alteração, é importante ele estar em formato docx. Você pega o seu currículo, faz do jeito que você puder, ou se já tiver um prévio, sobe ele para IA, ou seja, vai ter um maisinho lá, do jeito Tá. que a gente faz com o WhatsApp,
para escolher uma Mas é a foto. primeira coisa que vai fazer? Não fala nada para ela? Não, no começo não Tá. precisa. Vai, coloca o currículo e aí sim, tem um prompt master que eu posso deixar até no final para vocês, que é Tá. um prompt nada mais é do que um comando de ações que você vai, onde você define, a grosso modo, a persona que a inteligência artificial vai agir, ou seja, atue como um especialista em recrutamento e seleção e em compatibilidade ATS, que a gente mencionou aqui. Analise meu currículo e indique melhorias. Isso já é o começo. Para mim, então, tá muito claro. Ficou claro? Ficou muito claro. Não Eu tem... vou chegar para ela e vou falar para ela. Sim, como ela Agora, a vai partir de atuar. agora, você é o dono da Rede TV. Eu não quero nem ver a resposta dela para mim. Olha, e ela é capaz de responder, porque às vezes a gente pode, inclusive, colocar ela. Fale como a Xuxa. Fale como um artista, um artista Tem muita referência, né? Ela tem referência, ela vai falar igual. Vai falar, oi, baixinhos. E por aí vai. Que interessante. Tá, então colocou lá, Colocou. baixou. Sim, baixou. Esse prompt. Esse prompt eu posso deixar descrito. Tá, é muito longo? Não, é. Então uma vamos fazer o frase seguinte, eu vou pequena. deixar na descrição Isso. do vídeo, vai estar lá a dica do Neto, um prompt para você utilizar aí para fazer o seu currículo. Exatamente. Que mais, Neto? Olha, é importante as pessoas entenderem é que existe sempre na IA uma tarefa a ser executada, um contexto e referências que pode dar. Ou de trás para frente, referências. Eu estou procurando a vaga numa empresa grande. Eu pego o site, o link, a página que aparece lá quando a gente navega, copio e coloco lá. Na IA, só copio e colo a página do site. Essa é uma referência que eu estou dando. Segunda referência que eu vou dar, meu próprio currículo. Sim. Vou colocar lá. Vou escrever também, segue como referência a descrição da vaga, por exemplo, se eu quiser já souber qual é a vaga que eu quero concorrer. Coloca essas referências dentro do contexto. Moro em São Paulo, moro em determinado local, estou em busca de cargos e vagas em determinada área, conforme esta que eu envio agora, copia lá, e aí sim você dá tarefa. Revise o meu currículo utilizando as suas especialidades, que são especialista em recrutamento, seleção, RH, e indique melhorias. Ponto. Quer dizer, contexto, tarefa, referências, e aí vem o ponto crucial. A primeira resposta que você receber da IA... Essa aí é a chave de ouro, essa que você vai falar agora. É a interação. Tá. Ou seja, de acordo com o que você receber de informação, você pode refinar aquela conversa. Olha, não gostei, não gostei. Esta informação não condiz com o que eu venho buscando. Releia a nossa conversa toda. Você pode falar isso para a IA. Quer dizer, ela vai lá atrás, vai ler tudo, fala, opa, me desculpe. Muitas vezes a IA pede desculpas. Por quê? Porque é muita informação. E ela está aprendendo também como nós. Em algum momento também ela confundiu alguma coisa que você... Eu mesmo escrevi. Pode ser também. Então não é assim, coloquei lá, ela respondeu, peguei e mandei. Não. Eu preciso refinar aquilo com ela. Refinar a interação, que são os metaprompts, são os nomes mais bonitinhos, mas nada mais são do que o quê? O refinamento. Ou seja, às vezes eu quero buscar uma coisa muito abrangente, então eu não posso já começar detalhando. Joga uma coisa bem extensa, ela as respostas, e aí você vai refinando. Legal, porque você pode pedir para ela também listar, ou seja, liste ou o melhor, você começou a nossa conversa dizendo, Neto, dá um passo a passo. Pode pedir o passo a passo para a IA, que ela vai ser melhor do que qualquer outra coisa. Liste passo a passo como tenho que melhorar meu currículo. Tá, ela vai te dar ali as dicas. Em primeiro lugar, faça isso. Em segundo,
E é tão louco assim ao ponto de eu ver um item, por exemplo, número 3 e falar assim, nossa, eu não sei fazer isso. O item número 3 que você me indicou agora, o que que eu posso fazer? Detalhe, Detalhe o que. Olha como detalhe ele o fala, item gente. 3. Que aí ela vai, olha, explique melhor, expanda o item 3, busque referências, me indique livros sobre o item 3 e por aí vai. Tá. Uma outra coisa, antes do currículo, antes da gente falar lá no desenvolvimento do currículo, Tá. você também pode pedir a ajuda dela para que ela encontre empresas onde você pode mandar. De repente você não viu uma vaga específica, mas você quer mandar alguma coisa para aquela empresa X, você quer mostrar o seu trabalho para aquela empresa. Ela também vai te listar, se você pedir, É, as empresas naquele espaço que você tem, naquela cidade que você está. ela pode listar, mas É. acontece o seguinte, a inteligência artificial, ela trabalha com um período um pouquinho mais, vamos dizer assim, Tá, anterior. tá. Não é Então, tão ela atual. não é Tá. tão atual. Então, ela fica assim, por exemplo, se você perguntar para a IA, me diga as notícias de hoje, é um pouco difícil Ela não ela vai te dá, chegar, ela tá. talvez não chegue. Isso está em constante mudança. Já existe algumas IAs que já estão praticamente online. Porque ela é alimentada, né, Ela Neto? é Tá. alimentada, exatamente, exatamente. Agora, uma coisa interessante é, busque lá no LinkedIn os recrutadores de RH das empresas XYZ aqui da região onde eu moro ou da minha cidade e vai listar as pessoas. Vai Isso listar. era tudo que você precisava ouvir hoje. Isso era tudo que você precisava ouvir hoje. Olha só. Exato, também é possível ser feito. Quer dizer, é uma infinidade de coisas e é o que eu costumo dizer, e até com os que eu fiz, o importante é a interação. Sabe? Muita gente critica a IA porque faz uma pergunta, a IA responde quer dizer, faz uma pergunta de qualquer jeito, a IA te responde de qualquer jeito. Sim. E aí reclama, fala, não, isso não funciona. Aí, gente, é a mesma coisa de dirigir um carro. Ou a pessoa dirige bem ou dirige mal. Sim. Tem gente que vai reclamar do carro porque não dirige bem. O E o problema problema é tá. do Isso que é carro. antigo, né? O É, problema tá atrás do tá volante. atrás do volante. Exatamente, Não é isso, mas exatamente. não é mulher, não. É só. O problema pode ser quem tá atrás do volante. Não precisa ser especificamente Exatamente. mulher. Até porque eu não tenho esse problema. É. A minha mãe também não. Minha Eu mãe não tenho esse dirige muito problema, bem. não, viu, gente? Eu dirijo muito bem aí. Eu nem bati. Pergunta pra IA, você vai ver. Pergunta Pergunta pra lá. ela. A Pérola já bateu alguma vez? Não, ela não sabe. É uma Esse é o coisa assunto. importante, uma coisa que me assustou, tá? Quando, depois de uns 2 meses conversando com ela e as nossas conversas, eu perguntei para ela assim, IA, me descreva, mediante as nossas conversas todas, me descreva e não me poupe de apontamentos que talvez não me agradem. É assustador. São as As instrutivas que críticas. ela vai te dar. E ela vai falar, e falou coisa que é verdade. Tá. Você É não se ofendeu, assustador. não, né? Ah, um pouquinho. Xingou um pouco. Você xingou um pouco. É um pouquinho. Eu falei, como que ela sabe tudo isso, né? Mas é porque a interação foi alta. Existe uma propaganda aí de umas que vendem curso de tal, né? Nada. E ele comenta bastante isso. Você não pode. Tem coisas que você não deve falar pra IA. Isso é real? Eu não acredito. Tá. Não Você não acredito. acredita Não que eu não possa acredito. abrir tudo? Não, não. É que assim, é óbvio, você tem que ter um pouquinho de segurança. Você tem um e-mail, você tem Sim. as suas informações pessoais, Isso tudo. você não vai colocar. Sim, Apesar que você tá colocando currículo, né? exato. Aí que tá. Você mesmo Lascou. já respondeu. Quer dizer, não, tem que tomar cuidado. Gente, tá bem, ela é nossa amiga ou é nossa inimiga? Agora, existem as personalizações que você pode pôr, porque a IA, conforme você vai conversando, ela tem uma memória. Então, quer dizer, essa memória, muitas vezes, ela fica cheia de informação sua. Pode ir lá e apagar. Coisa bem simples, como a gente apaga uma conversa no WhatsApp. Sabe?
É importante o quê? É importante, obviamente, a gente manter essa atenção nessas memórias para que não tenha um problema futuro. Sei lá, eu nunca vi ninguém tendo problema Até agora com não, né? informação. Poxa, porque hoje você põe no Google o nome de uma pessoa, já aparece Exatamente. tudo. Não precisa ser ninguém. A não ser que a pessoa esteja escondendo alguma Famoso. coisa, né? Ou que não Exatamente. queira que alguém saiba. Aí para isso também tem também modo anônimo lá na IA, onde ela não vai salvar nenhuma memória, tudo. Então, Tá. se alguém quiser ter uma conversa um pouquinho mais Agora, no mundo dos restrita, malucos, no mundo dos sim. malucos, a IA é perigosa ao ponto de estar sendo utilizada por alguém, por algum governo, por alguma coisa, para captar informações, para conhecer determinado país, determinado comportamento de um povo. Existe essa maluquice que às vezes a gente escuta? Ah, gente, existe o Google, todo mundo tem Google. O Google já fiscaliza A basicamente minha a nossa Alexa vida. também, É que você sabe tudo de você, sabe tudo. né? O Google, dependendo da configuração que você coloca lá, ele sabe até onde você andou, quem você Sim, falou. Quer dizer, essa segurança, essa privacidade, hoje, é óbvio, os governos correm, né? Até aqui no Brasil, faz pouco tempo saiu, né, a última lei aí de preservação de dados das sim. pessoas, tudo. Então, quer dizer, é aí que os governos têm que andar Venderam curso, junto. venderam bastante. Então, assim, basicamente, esse risco existe, porque a internet, ela está aí aberta, é acessível a todos, é tudo interligado. Agora, ter medo de mexer com IA por conta disso, não. Então, se tiver medo, não use um celular, né? Não dá para usar mais Aí nada. não. Vai pro final do desafio? Vamos pro O final? desafio, Vamos pro desafio? quer fazer no celular? Eu não quero fazer nada. É você que vai fazer aí. Mostra aí pra gente. Faz uma simulação Tá, para um profissional. Vamos fazer uma pequena apresentação aqui para ele de como seria. tá, Porque eles não fizeram ainda, muita gente nunca usou, tá baixando lá o chat GPT ainda e vai tá. começar a fazer isso agora. Vamos fazer uma simulação aqui? Você faz pra gente? Faço sim. Então vai, manda lá. Peraí. O que que você vai fazer Bom, primeiro? Você já tem o chat aqui na GPT faz tempo. realidade eu não Ah, tô o chat GPT, eu tô usando o Gemini porque tudo ele bem. vai responder falando pra gente. O GPT não O responde GPT falando, não só. responde, o Gemini atualmente, né? Tá, Talvez daqui a uma semana nunca se já sabe. mude. Mas então aqui tem que ser esse, porque tem que falar. Eu vou acessar aqui rapidamente o meu Gemini Tá, e vou entrar aqui numa conversa onde eu já coloquei aqui uma vaga, eu estou concorrendo tá, e coloquei o meu currículo também. Agora eu vou dar as orientações, ou seja, eu só copiei aqui meu currículo, coloquei o meu currículo e coloquei a descrição da vaga. Agora eu vou dar as tá. orientações para o ChatGPT, não, para o Então, Gemini, perfeito. para Lá atrás, no IA. passo a passo que você colocou. A primeira coisa, Exato, baixou o aplicativo, isso. entrou, colocou o currículo e colocou a Ou a descrição descrição da da vaga. vaga. Tá. Exatamente. Agora eu vou orientar, mas vamos conversar com ela. Olá, atue como um especialista em recrutamento e seleção e em compatibilidade ATS. Leia o meu currículo e a descrição da vaga e, resumidamente, descreva quais serão as aderências que posso ter nesta vaga. Analisando seu currículo e a descrição da vaga, vejo algumas aderências interessantes. Sua vasta experiência em liderança, gestão de equipes e vendas, especialmente como CEO, é muito valiosa. Além disso, seu conhecimento em softwares de gestão e automação de processos é um ponto forte. A vaga também exige inglês avançado. Você possui essa qualificação. Sua experiência é predominantemente na indústria alimentícia. A vaga foca em sistemas de gestão de frotas. Descreva para mim, resumidamente, em um percentual, se eu consigo concorrer e ser um bom candidato a essa vaga. Lembrando, seja breve e resuma a sua resposta. Dito, com suas habilidades de liderança e vendas, diria que você tem cerca de 60% de
a vaga. O principal desafio é a falta de experiência direta com gestão de frotas e softwares específicos dessa área. Sua capacidade de aprendizado e adaptação compensar essa lacuna. Muito obrigado. Eu só Puxa vida. porque ele já olhou todo, verificou se eu tenho aptidão ou não, Tá. ou seja, uma vaga onde, de acordo com a IA, é 60%. Já é alguma coisa. Sim. E é inspirador também, né, Perla? Poxa, se foi uma baita propaganda aqui. Você tá precisando de um cara como o Neto, achou? Você viu, né? Você viu, ela te deixa lá em cima. Perfeito, Neto, muito bom. E ali também você parou aqui, porque a gente Sim, está fazendo uma claro, simulação, mas claro. ali você poderia buscar outras coisas e de repente, até com esse percentual que ele te deu aí, porque a inteligência artificial ela sempre vai considerar também que existe uma inteligência artificial, como a gente comentou, lá no recrutamento. Do outro lado, Ela vai considerar sem isso. dúvida. Então ela te Sem dá um dúvida. percentual que pode variar, mas nem tanto. Nem tanto. E aquela história. O importante nessa história toda é, utilizando a IA, a compatibilidade ATS, a reformulação do seu currículo, eu posso até simular a entrevista aqui, conforme a gente já disse. Eu posso melhorar o meu currículo antes de enviar. Ou seja, melhorar com as palavras-chave para que chegue num humano. Você pode buscar também que ela mesma te oriente na hora da entrevista para que você possa suprir aquela necessidade que ela falou que você tem ali. Exatamente. Por exemplo, nesta vaga, que eu não tenho conhecimento específico de administração de rota, teoricamente, no currículo não. Mas eu já trabalhei com muita rota. Então, quer Sim. dizer, talvez isso não esteja descrito no meu currículo. Então, Mas você vai conseguir desenvolver você isso. melhora e melhora até. Ela prepara, a IA prepara a pessoa, o candidato, as limitações dela também. Então, por exemplo, eu não sou muito bom nisso, como que eu vou falar? Então, ela dá sugestões disso também. Tá? Mesmo não sendo bom nisso, como que eu vou mostrar para essa pessoa que eu posso correr atrás e que eu Ou posso posso aprender, aprender ou posso e estudar, fazer. ou posso desenvolver, basicamente. Perfeito. Gente, é isso. Neto, Sim, uma enfermeira. sim. Fácil, né? Eu, inclusive, fiz para uma enfermeira gratuitamente. E olha, uma enfermeira precisa estudar bastante, gente. E é tão Não, mas ela variado. já fez isso, né? Tô Ela vendo pra ela fez. montar o currículo dela. Aí é que tá. Aí é que tá. Para uma enfermeira Tá? direcionar, dependendo da área que ela quer atuar, precisa reformular o currículo dela. Um motorista, até um motorista, gente. É isso que eu ia falar pra você aqui. Vamos falar de várias profissões aqui, porque a pessoa pode olhar lá e falar, mas essa profissão que eu tenho aqui é muito. Vou te dar um exemplo, mecânico, por exemplo. Sim. O mecânico é muito mão na massa, mas ele Sim. tem que ter conhecimento para aquilo. Muito E ele tem conhecimento. que convencer lá a Ford, a Fiat, a Ford não tem mais aqui, acho. A Fiat, esses outros aí. Sim. Só não vai conseguir convencer agora as indústrias de carro elétrico, né? Porque tá bem diferente. Mas eu vou te dizer uma coisa. Até o mecânico pode usar a IA a favor dele, né? Às vezes ele tira uma foto de uma peça e busque Entendi. do que se refere essa peça, onde posso encontrar, qual que é o sistema elétrico Porque desse é uma carro. profissão desafiadora, Também, né? É uma profissão que sim. a cada dia está se Investigadora tornando também. mais desafiadora. A tecnologia no carro está fazendo com que o mecânico também Também tenha que correr buscar atrás. isso sem... Tenha que correr atrás. Inclusive advogados também, gente. Aí tem aquela coisa, né, do mau uso também, né? Tem advogado que faz uma defesa usando IA. Aí também não tá certo, né, Acho gente? que eu vi alguma coisa na internet. O cara falou assim, posso deixar aqui uma gravação? E a IA ficou falando numa audiência. Gente, Não dá. eu vi um treco desse Aí não dá. Aí não dá. Aí é falta de ética. Aí já não dá, né? Mas assim, tem muita coisa que pode ser utilizada para diversas. Agora, uma coisa que eu gosto de fazer, assim, particularmente, eu gosto de cozinhar. Então, eu peço para a IA, muitas vezes, inovar uma receita para mim.
buscar uma receita, ou às vezes eu tiro uma foto do que eu tenho na geladeira e falo, o que que eu posso fazer com isso? Ela E te ela dá te uma dica. responde. Isso que é legal. Cuidado pra não viciar nisso, viu? É por isso que eu não faço o pago, o gratuito Faz, limita. porque ele limita, né? Tem um certo tempo ali que você pode... Exatamente. O que que é esse limite? É tempo ou é Na quantidade de realidade, são perguntas que você faz? tokens. Esse é o nome, tokens. Nada mais é do que número de palavras ou número de raciocínios que Tá. ela teve que utilizar. Um token, vamos supor, é como nós, assim, nós pensarmos uma ideia, nós tivemos uma ideia e dois caminhos. Como aquela história de estar no meio da estrada, vou para a direita ou vou para a esquerda. Sim. Então, os tokens nada mais é do que o primeiro o raciocínio, o segundo vai para a direita, o segundo para a esquerda, aí na esquerda, se eu for para o rio, aí vai aumentando os tokens. Ou seja, é é o conjunto de informações que a IA vai aglomerando, vai criando o raciocínio e vão custando espaço, né? Então, os tokens gratuitos são limitados. Ou seja, a gente tem que saber fazer a pergunta certinha, bonitinho, Tá. mas dá para conversar bastante ao longo do dia O gratuitamente. Neto já me disse que dá o suficiente para você fazer um currículo aí, começar a concorrer de verdade para as vagas de hoje, certo, Neto? Sem dúvida alguma. Quem quiser fazer uma pergunta para você, pode colocar aqui no comentário. Pode colocar no comentário, eu vou responder com todo prazer. Que ajude na reformulação do currículo, eu ajudo também gratuitamente. Eu ia perguntar, é caro? Não, é zero. Ah! É zero. Só precisa ter boa vontade, né, gente? A pessoa precisa estar aberta também para receber um currículo reformulado, e correr atrás. Acho que isso. É isso, Neto. Obrigada. Valeu. Valeu, gente. Até mais.